A ordem Coleóptera corresponde à mais rica e diversa ordem da classe Insecta, representando cerca de 40% de todos os insetos. Alguns de seus representantes são popularmente chamados de besouros e caracterizam-se por apresentar o primeiro par de asas modificadas em élitros, protegendo o segundo par de asas membranosas. Além disso, estes possuem adaptações que os permitem habitar os mais diversos tipos de ambientes, desde campos de atitudes até ambientes aquáticos. No presente seminário, buscamos apresentar a parcela da diversidade de besouros no Brasil, em recortes feitos no Parque Nacional de Itatiaia e no Parque Nacional da Tijuca, ambos localizados no estado do Rio de Janeiro. Buscamos enfatizar seus nichos ecológicos e a diferenciação de seus corpos e comportamentos conforme o seu habitat. Então, o primeiro artigo que nós vamos falar é sobre a composição de Eumida, Insecta coleóptera, em um riacho do Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro. Pode passar. Falando um pouco mais sobre a ordem Coleóptera, essa é a ordem considerada de hexápoda, né, que possui a maior pluralidade de indivíduos, eles são besouros cosmopolitas, ou seja, podem estar presentes em diversos ecossistemas. No caso desses coleópteros, com exceção na Antártica. E eles são holometábulos, ou seja, eles incluem em seu ciclo de vida estágios de ovo, larva, pupa e adulto. Dentre entre os artrópodes aquáticos, o Coleóptera ele é considerado um dos grupos de destaque considerado um dos maiores grupos com destaque nos Eumida. Agora, pode passar. Na família Eumida, a Eumida curtis, no caso, esses indivíduos eles vivem geralmente em ambientes lóticos, ou seja, onde há um fluxo de água constante, como rios, riachos, córregos, onde há uma correnteza ali. Esses indivíduos eles possuem um ciclo de vida bem variável e ele depende de acordo com a temperatura, com o tamanho corporal, a disponibilidade de alimentos naquele ambiente. São conhecidas 1.310 espécies e 146 gêneros. Já no Brasil foram registrados 149 espécies e 24 gêneros. Tanto os adultos quanto as larvas, eles se alimentam de algas ou madeira em decomposição, e assim eles são classificados como indivíduos raspadores. Falando um pouco sobre a morfologia, eles possuem uma coloração de marrom a preto, suas coxas anteriores são globulares e as suas antenas elas são geralmente filiformes. As larvas elas apresentam um corpo cilíndrico, subcilíndrico, triangular ou achatado dorsoventralmente. Eles possuem também pleuritos nos segmentos abdominais 2 a 8, que é variável entre os gêneros, né? Eles possuem também um opérculo móvel no último segmento abdominal e providos geralmente de 3 tufos de brânquias e garras móveis. O objetivo desse estudo, desse trabalho, é fazer um levantamento dos besouros aquáticos da família Eumida, recorrentes no rio Axis, dentro dos limites do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora, falando um pouco sobre o local da coleta, o rio Axis fica na floresta do Parque Nacional da Tijuca, que é um parque que corresponde a 3,5% da área do município do Rio de Janeiro. Ele apresenta um bioma de mata atlântica, um clima tropical e úmido, e isso também garante essa grande biodiversidade naquele local. Ele também é considerado o parque nacional mais visitado do Brasil. Esse mapa mostra um pouco do parque e o local marcado em vermelho seria o setor onde foi coletado as amostras. Nos procedimentos de campo foram feitas amostragens quantitativa e qualitativa, que ocorreram sempre na mesma área,
E também foram retiradas amostras aleatórias de cada substrato. Seriam 3 tipos de substrato, né? O primeiro, folício, depositado em área de remanso. O segundo, em pedra. E o terceiro, folício retido em área de correnteza. Nessas duas imagens, mostra o local de coleta, né? Na primeira seria o folício de remanso, ali na letra A, e na segunda figura, na letra A, o folício, o substrato em pedra, e na letra B, o folício de correnteza. Quanto aos procedimentos do campo, também foi feita a amostragem quantitativa no período do ano de 2013, entre março a dezembro. O material ele foi amostrado por meio de uma peneira de 1 milímetro, foi fixado em álcool etílico e acondicionado em sacos plásticos que foram devidamente rotulados ali, etiquetados, né? Foi feita também uma análise por meio de microscópio estereoscópico e para determinação dos indivíduos adultos foi necessária a extração da genitália. Quanto aos resultados e a discussão, foram encontrados, então, 5 gêneros registrados na floresta da Tijuca. Esses gêneros estão enumerados ali, do Ancico, e apenas as larvas de Hexacilopeus foram encontradas para a região até o momento, e nesse estudo foi pela primeira vez encontrado larvas de astrolíminos. Pode ir. Nessa tabela também mostra um pouco a distribuição desses gêneros, de cada gênero, sendo FF folício depositado em áreas de remanso, PE na pedra e FC folício retido em áreas de correnteza. Pode passar. Falando também ainda, né, discutindo um pouco sobre a família Humida, eles são caracterizados por apresentarem uma estrutura respiratória chamada plastrão, que permite esses indivíduos permaneçam na água sem a necessidade de voltar para a superfície. Isso garante uma grande afinidade por áreas de correnteza, em áreas de cachoeira. Além disso, esses besouros eles são dotados de pernas longas e garras tarsais, e permite essa fixação deles no substrato. Eles possuem um corpo também dotado de carenas e no pronoto e elitro, que fazem uma configuração hidrodinâmica para o indivíduo. Além dessa influência da correnteza nos substratos, desculpa, esse tipo de estrutura é o que influencia na permanência desses indivíduos nesse tipo de substrato, de correnteza. Isso é o que permite esses indivíduos de se fixarem e permite eles de ficarem lá nesse tipo de local. Falando agora sobre o segundo artigo, que fala sobre o inventário das espécies de Gramosdea marchard de 1923, da ordem Coleoptera, família Chrysomelidae e da subfamília Chrysomelinae, ocorrentes no Parque Nacional de Itatiaia, no sudeste do Brasil. A ordem Coleoptera, como disse anteriormente, é a ordem mais rica e variada da classe Insecta. Cerca de 382 mil espécies já foram registradas. Então, eles apresentam o primeiro par de asas modificado em élitros, e esses élitros protegem o segundo par de asas membranosas. A família Chrysomelidae possui cerca de 37 a 40 mil espécies descritas. E entre as características encontradas nelas,
correspondem às suas formas de corpo muito variadas, élitros expandidos em forma de escudo, cabeça sem rosto, suturas gulares separadas, antenas formadas por 9 ou 11 artículos, élitros geralmente completos, e 1 ou 2 térgitos em algumas espécies. A subfamília Chrysomelinae possui cerca de 3.000 espécies, de 132 gêneros. Só nas Américas, 368 espécies e 25 gêneros já foram descritos. E eles se diferenciam das demais, da família Chrysomelidae, por ter um corpo oval convexo e coloração com tonalidades iridescentes. Os élitros geralmente são longitudinais e as manchas se apresentam regulares ou irregulares. E, além disso, o terceiro segmento tarsal caracteriza-se por não ser bilobado. O gênero Gramosderma chard possui diversas características que os diferenciam também, como pálpos maxilares, artículo apical mais curto que o anterior, processo prosternal projetado, mesoexterno, élitros pontuados, metacoxas distantes entre si, garras tarsais simples e não fusionadas na base. No Brasil, existem cerca de 31 espécies registradas. O objetivo desse trabalho foi apresentar um inventário das espécies de Gramosderma chard presentes no Parque Nacional de Itatiaia. O Parque Nacional de Itatiaia, ele se encontra entre os municípios de Resende e Itatiaia, no sudeste do Rio de Janeiro, e também compreende parte de Minas Gerais. Ele tem a vegetação típica da Mata Atlântica e tem forte gradiente de altitude. Em áreas de mais baixa altitude, essa vegetação é progressivamente substituída por vegetação rasteira. Em 1986, Zican registrou cerca de 76 espécies de Chrysomelinae para o Parque Nacional de Itatiaia, cerca de 23 gêneros. O Gramodesma G. circuita, G. impunctinocolis e G. oblíqua foram encontrados em altitude de 700 metros a 1960 metros. Materiais e métodos utilizados foram utilizados coleções de Departamento de Entomologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a coleção entomológica do Instituto Fiocruz e a coleta manual, utilizando auxílio de guarda-chuva entomológico e redes entomológicas. A identificação ocorreu de acordo com as descrições originais e comparação com o material de especialistas e os termos-chave para identificação utilizados para Chrysomelinae, de acordo com Jolivet e Verma, 2002. Além disso, foram registradas fotografias que possibilitavam a identificação dos espécimes. Como resultado de discussão, houve a descrição de 3 novas espécies. O quadro abaixo mostra as espécies, todas da tribo Chrysomelinae. As espécies descritas foram Gramodesma elongata, Gramodesma luridipenis e Gramodesma oblíqua. Essa primeira figura mostra o Gramodesma luridipenis. Então, a primeira mostra a vista dorsal, a segunda a vista ventral e a terceira a cabeça e o pronoto. A cabeça e o pronoto desse animal caracteriza-se por ser preto com um brilho metálico, tem vértice com depressão avermelhada, sutura geofrontal ausente, clípeo de pardivóveas, pronoto com depressão e pontuação grossa. Além disso, o escutelo arredondado no ápice, escutelo e élitros marrons avermelhados, élitros sem manchas e com estrias, pontuação elitral não contrastante, processo prosternal não dilatado na base e com depressão mediana no ápice. A segunda espécime encontrada foi o Gramodesma elongata. Esses caracterizam-se
Possui cabeça e pronoto castanho claros, margens de pronoto com iridescência verde, escutelo, manchas e pontuações elitrais marrons, élitro ligeiramente alargado para trás e com declínio acentuado na região posterior. São mais visíveis em região em vista lateral. Terço anterior em cada élitro em mancha de zigue-zague, estendendo-se até a sutura elitral. Apresentam 4 faixas paralelas interrompidas e região anterior do processo prosternal. Além disso, a terceira espécie encontrada foi a Gramoderma oblíqua, que possui cabeça e pronoto pretos, margens do pronoto sem iridescência verde, escutelo, manchas, pontuações elitrais pretas, élitros não alargados para trás. E essas foram as características que os diferenciam. Essas são as referências utilizadas nas imagens. E é isso.